Saudações a todos, meu nome é Hélio Angotti Neto e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre política, ciência política e filosofia. E não tem como falar de outra coisa neste momento que não seja o programa Mais Médicos. Como todo mundo já sabe, Cuba resolve sair, do Brasil, tirar os seus médicos do Brasil, às vésperas aí da posse do novo presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o Mais Médicos, o programa Mais Médicos, que está aí no cenário nacional desde 2013. Né? Esse bate-papo ele faz parte de uma iniciativa do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, o Cefam. E para a gente começar, vale a pena lembrar que o Mais Médicos, ele então surge para nós como uma medida provisória número 621, de 8 de julho de 2013, que institui então o programa Mais Médicos. E para compreender esse programa Mais Médicos, vamos colocar em ação alguns instrumentos básicos de análise da realidade, conforme a gente inclusive até já discutiu em algumas aulas de ciência política e filosofia. A gente tem que entender as 4 causas do Mais Médicos, antes de entrar na discussão do Mais Médicos. Tá? Tem causa eficiente, causa material, causa formal e causa final. As 4 causas metafísicas aristotélicas. Então, tudo que a gente quer entender, a gente precisa mapear com essas 4 causas, certo? Como causa eficiente ou causa eficaz, nós temos que localizar o quem. Essa é a pergunta. Quem fez o Mais Médicos? Então, quem fez o Mais Médicos foi o governo do Partido dos Trabalhadores, em conluio com a ditadura cubana, com o governo de Havana, representado pelas figuras de Fidel Castro e Raul Castro, certo? E com a OPAS, que é uma organização, um braço da Organização Mundial de Saúde, vamos dizer assim, que tem infiltração socialista pesada, fazendo o papel de intermediadora entre o governo brasileiro e o governo cubano. Então, esse é o quem, é a causa eficaz. Né? Toda vez que a gente quer buscar também a causa eficaz, a gente precisa fazer outra perguntinha básica. Quem manda? Né? Então, o governo do Partido dos Trabalhadores, em 2013, ele institui um grupo gestor, composto pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Casa Civil da Presidência da República e Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então esse aí é o grupo gestor. Vem a segunda pergunta. Como foi feito o Mais Médicos? A causa formal, qual a forma dele? Então foi feito esse pacto via a Organização Pan-Americana de Saúde com o governo cubano, que foi a grande maioria dos médicos envolvidos ou profissionais, nós não temos como ter certeza que são médicos todos eles, né? E há inclusive uma conversa de que vieram alguns, tipo um capanga, para vigiar outros médicos e foram incluídos no projeto, mas enfim, a maioria veio de Cuba. Hoje em dia já diluiu um pouco, mas ainda tem milhares de cubanos participando do programa Mais Médicos. E esse programa do Mais Médicos, essa medida provisória, ela é alimentada por termos de ajuste. Né? Então você tem aí termos de ajuste, cada termo de ajuste institui uma verba a ser destinada ao programa para o ano seguinte. E o começo de tudo. Então começou com esse acordo OPAS Brasil. Ele foi feito 2 meses antes do lançamento do Mais Médicos. Né? Então a gente tem um pequeno histórico. Em 26 de abril de 2013, o governo brasileiro e a OPAS, que é um braço da ONU, assinam um acordo de cooperação para desenvolver ações de acesso da população brasileira à atenção básica em saúde. 6 de maio, Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, diz que o Brasil estuda a entrada de 6 mil médicos cubanos para locais com falta de profissionais. Verdade seja dita, muitos desses médicos cubanos não foram para os rincões do interior do Brasil. Muitos deles ficaram em capitais, em cidades, centros urbanos relativamente grandes. Inclusive aqui em Colatina, onde eu moro, tem alguns cubanos, né, aí nas proximidades, e Colatina é um polo de saúde e educação na região do norte do Espírito Santo.
que não tem nada de muito no interior do Brasil. Enfim, 8 de julho de 2013, o governo lança programa Mais Médicos e afirma que prioridade será para médicos brasileiros, o que é mentira, mentira. O programa claramente, né, e assumidamente ele priorizou médicos cubanos. Estrangeiros serão convocados para eventuais vagas que sobrarem. Não foi assim que aconteceu, verdade seja dita. 21 de agosto, o anúncio. Né? O governo anuncia que o Brasil vai receber até 4 mil médicos cubanos até o final de 2013. Também uma cifra furada, muito mais que isso. Tá? 400 deles imediatamente dentro do programa Mais Médicos. Bem, algumas ações foram tomadas para concretizar esse programa. Primeira ação, reordenação da oferta de cursos de medicina e vagas para residência médica. Né? Segunda, estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica. Pessoal, o programa Mais Médicos fez com que uma antiga diretriz curricular para a graduação em medicina, que tinha sido fruto da discussão de uma década, né, com a Associação Brasileira de Educação Médica, com a Comissão Nacional de Residência Médica, com o CFM, enfim, uma discussão com professores, de 10 anos fosse jogada fora e a toque de caixa fosse feita uma nova diretriz curricular, aproveitando alguns elementos da diretriz antiga, mas uma nova diretriz curricular que simplesmente declara como que os cursos de medicina têm que formar seus médicos, que foi feita a toque de caixa para compatibilizar os cursos de medicina do Brasil em franco processo de expansão com o programa Mais Médicos. Então, hoje em dia, todas as escolas de medicina do Brasil sentem os efeitos do programa Mais Médicos por uma imposição governamental do governo da senhora Dilma Rousseff, ex-presidente e eterna tartaruga no poste. Terceira medida, promoção nas regiões prioritárias do SUS de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração, ensino, serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional. O problema é que é difícil arrumar mão de obra capacitada para ensinar medicina ou ser preceptor para esses médicos que vinham pelo programa do Mais Médicos. Quando a gente olha capítulo 3 da formação médica no Brasil, né, desse programa do Mais Médicos, a gente observa que, inclusive, há uma previsão de que os médicos que ingressassem nos cursos de medicina a partir de janeiro de 2015, né, teriam que passar por um segundo ciclo de treinamento, estendendo em 2 anos o curso de medicina e sendo obrigado a trabalhar para o SUS em atenção básica. Isso aí praticamente caiu por terra, não há previsão de que isso tenha que ser cumprido. Agora, quando a gente fala do Mais Médicos, importa a gente também perguntar a terceira causinha, que é causa material. Com o que foi feito o programa Mais Médicos? É uma verdadeira operação salva-Cuba, né? Vamos dizer assim, com um gasto de 1,16 bilhões de reais, enviados para Cuba. 260 milhões de reais, que é o total pago a 11.400 médicos, e 75 milhões de reais, que é pago para uma comissão da OPAS que serviu de intermediação. Né? Isso tudo é 1,5 bilhões de reais gastos por ano com o programa Mais Médicos, é uma média. Né? Então veja bem, 70% da verba praticamente embolsada pelo titio Raul Castro. E tem vários termos de ajustes. Né? Em agosto de 2013 foi feito o segundo termo de ajuste de 11,5 milhões, terceiro termo de ajuste em 2013 com 511 milhões, quarto termo de ajuste em 2014, 974 milhões, quinto termo, 1,17 bilhões em 2014, sexto termo, em maio de 2015, ele foi lançado 1,4 bilhões, e só para ter um exemplo, em fevereiro de 2016 foi lançado o oitavo termo de ajuste
que contava aí com uma verba de 1,624 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro, e a maioria desse dinheiro indo para a ditadura cubana. E a gente observa aí o orçamento da saúde, né? Em 2016, a aplicação mínima pela regra constitucional para a saúde foi de 90,3 bilhões, em 2017, 103,9 bilhões. E o valor previsto para despesas que contam para o mínimo, um pouco acima disso aí, 102 bilhões em 2016, 110 bilhões em 2017. Veja bem, 1,6 bilhões equivale praticamente, né, a 1% do orçamento da saúde no Brasil todo. É muito dinheiro, gente. E ainda mais, a gente sabe que é muito dinheiro, ainda mais sabendo que milhares de leitos hospitalares foram fechados, que falta remédio, falta insumo em muitos lugares do Brasil, falta dinheiro para contratar médico ainda em alguns lugares, e a gente vai discutir outras coisinhas em breve. A causa final. Para que foi feito mais médicos? E essa é a pergunta de ouro. Para quê? Né? E toda vez que a gente pergunta sobre a causa final, né, ou a motivação teleológica, vamos dizer assim, de uma ação humana, de uma proposta, a gente precisa entender que há motivações que podem ser motivações explícitas, aquelas que são declaradas no projeto de governo, por exemplo. Nós temos motivações implícitas, que não são declaradas, mas elas são automáticas, elas decorrem automaticamente da execução, né, de uma proposta ou de uma ação. Motivações discretas são aquelas que não são totalmente encobertas, mas também não são divulgadas, mas estão lá escritas e amparadas. Por exemplo, os termos de ajuste ou a medida provisória, tudo isso deixa claramente exposto que a prioridade será cubana, que nós teremos muitos médicos cubanos, né? Mas eles não fazem questão de divulgar isso, mas isso está lá na lei, tudo certinho, né? E motivações secretas. Motivações secretas são aquelas intencionais, né, que realmente são acobertadas. Não se fala nelas. Propósitos explícitos são os que estão na lei, né, na medida provisória. Diminuir carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, fortalecer prestação de serviços na atenção básica, aprimorar a formação médica, teoricamente. É muito frágil essa educação em saúde que é desenvolvida pelo Mais Médicos. Eu conheço alguns preceptores do Mais Médicos de excelente qualidade, mas a estrutura é frágil, não tem um acompanhamento presencial cotidiano, então é frágil, né? Não segue os parâmetros de excelência da formação médica brasileira. Ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo o seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira. É interessante que nós pegamos médicos de Cuba que vivem uma outra epidemiologia, um outro perfil de doenças mais prevalentes, e a gente implanta eles no Brasil, onde eles têm que reaprender aí várias coisas. Mas, enfim, esse é um dos propósitos explícitos. Outro propósito, né, fortalecer política de educação, agir na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos, promover troca de conhecimentos e experiências entre profissionais brasileiros e estrangeiros. Eu acho que isso pode acontecer e acontece. Aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do país e na organização e funcionamento do SUS, e estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. Então, muito disso é aquele politicamente correto, né? São intenções muito nobres às vezes, né? Mas a gente sabe que fica aquela dúvida: para que realmente foi feito Mais Médicos? É um fim político ou um fim técnico de saúde? A resposta que nós ficamos tentados a dar é que é um misto, obviamente, mas com uma predominância política, né? E aí a gente vai falar de contextos para entender melhor o porquê que eu falo que a motivação foi primariamente política, né, eleitoreira, estratégica, do que propriamente
uma motivação técnica destinada a prover saúde e assistência médica à população brasileira. Até breve, já já a gente fala sobre isso também com vocês.